Olá, pessoal! Eu sou Wycliffe, o seu professor virtual. Nessa aula vamos estudar sobre o livro do Apocalipse, uma análise teológica, explorando as profundezas do livro do Apocalipse. Visão geral. Esta aula oferece uma análise teológica abrangente do livro do Apocalipse, explorando seus significados e mensagens religiosas. Contexto histórico e literário do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como Apocalipse de João, é um texto apocalíptico presente no Novo Testamento da Bíblia. Sua autoria é atribuída ao apóstolo João, que teria escrito a obra durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta do final do século I a.C. O contexto histórico e literário desempenha um papel fundamental na compreensão desse livro profético. Contexto histórico. O livro do Apocalipse foi escrito em um período de intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano. O imperador Domiciano havia iniciado uma campanha de adoração ao culto imperial, exigindo que todos o reconhecessem como divindade. Os cristãos se recusavam a prestar tal honra, o que levou a uma crescente hostilidade por parte das autoridades romanas. Nesse contexto de perseguição e conflito, o livro do Apocalipse oferece encorajamento e esperança para os cristãos que enfrentavam tribulações. A linguagem apocalíptica e as visões simbólicas presentes na obra refletem a realidade tumultuosa da época e a crença na vinda iminente do reino de Deus para estabelecer a justiça e a redenção. Contexto literário. Do ponto de vista literário, o livro do Apocalipse pertence ao gênero apocalíptico, caracterizado por visões, símbolos e profecias sobre o fim dos tempos e o triunfo final de Deus sobre o mal. Esse tipo de literatura era comum entre os judeus e os primeiros cristãos, servindo como uma forma de resistência e consolo em tempos de opressão. A estrutura do livro do Apocalipse é composta por uma sequência de 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, seguida por uma série de visões simbólicas que culminam na revelação da vitória de Cristo e no juízo final. A linguagem simbólica e os números significativos utilizados refletem uma profunda complexidade teológica e uma visão de mundo cosmológica. Em resumo, o contexto histórico e literário do livro do Apocalipse são essenciais para uma compreensão plena dessa obra profética. Ao mergulhar nesses aspectos, os estudiosos e leitores podem apreciar não apenas a mensagem de esperança e redenção contida no texto, mas também a maneira como ele responde às necessidades e desafios de sua época. Interpretações teológicas do livro do Apocalipse. Introdução. O livro do Apocalipse, também conhecido como o Apocalipse de João, é o último livro do Novo Testamento e apresenta uma narrativa apocalíptica repleta de simbolismos, visões e profecias sobre o fim dos tempos e o triunfo final de Deus sobre o mal. Ao longo da história, diversas interpretações teológicas surgiram em torno do livro do Apocalipse, cada qual buscando decifrar seus significados e mensagens profundas. Escolas de interpretação teológica. Preterista. A escola preterista interpreta o livro do Apocalipse como uma revelação simbólica das lutas e desafios enfrentados pela igreja primitiva. Segundo essa perspectiva, as profecias contidas no livro já foram cumpridas ao longo da história da igreja, especialmente durante o período de perseguição romana nos primeiros séculos. Os eventos apocalípticos descritos seriam representações figurativas de eventos históricos da época. Futurista. A abordagem futurista, por outro lado, entende o livro do Apocalipse
como uma profecia ainda não cumprida, centrando-se no retorno de Cristo e nos eventos finais que marcarão o fim dos tempos. Para os futuristas, as visões apocalípticas descrevem eventos literais que ocorrerão no futuro, como a Grande Tribulação, o Armagedon e o Juízo Final. Essa interpretação enfatiza a expectativa da vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Historicista. A escola historicista enxerga o livro do Apocalipse como uma profecia contínua e progressiva, revelando eventos históricos que se desenrolaram ao longo dos séculos, desde a época de João até o presente. Segundo essa interpretação, as visões do Apocalipse retratam ciclos de acontecimentos que abrangem a história da Igreja desde os tempos antigos até os dias atuais. Cada cumprimento profético é visto como uma peça do quebra-cabeça que culminará na consumação final dos tempos. Idealista ou espiritualista? A abordagem idealista ou espiritualista enfatiza a dimensão simbólica e espiritual do livro do Apocalipse, interpretando suas visões como representações atemporais de conflitos cósmicos entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Para os idealistas, as figuras e imagens apocalípticas servem como metáforas universais que apontam para verdades espirituais e morais, convidando os leitores a refletir sobre o significado mais profundo da mensagem apocalíptica. Considerações finais. As interpretações teológicas do livro do Apocalipse refletem a diversidade de abordagens hermenêuticas e a riqueza de significados que essa obra inspirada encerra. Cada escola de interpretação oferece uma perspectiva única sobre a mensagem apocalíptica, desafiando os estudiosos e fiéis a mergulharem nas profundezas desse texto sagrado em busca de compreensão e edificação espiritual. A reflexão sobre as diferentes interpretações do Apocalipse nos convida a contemplar a grandeza do plano divino revelado nas visões apocalípticas e a manter viva a esperança na consumação final do reino de Deus. Simbologia e imagens apocalípticas no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, é conhecido por suas narrativas repletas de simbologia e imagens apocalípticas que marcam sua característica profética e escatológica. Neste texto, exploraremos a riqueza desses símbolos e imagens, buscando compreender seu significado e importância dentro do contexto do livro do Apocalipse. Importância da simbologia. A simbologia presente no livro do Apocalipse desafia os leitores a uma interpretação profunda e cuidadosa, já que as imagens utilizadas não devem ser compreendidas de forma literal, mas sim como representações simbólicas de realidades espirituais e transcendentais. Esses símbolos são essenciais para transmitir mensagens complexas e revelações divinas de maneira acessível e impactante. Principais imagens apocalípticas. Dragão e mulher vestida de sol. No capítulo 12 do Apocalipse, encontramos a imagem do grande dragão vermelho que luta contra a mulher vestida de sol, simbolizando a batalha entre o bem e o mal, entre as forças divinas e as forças malignas que atuam no mundo. 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros descritos no capítulo 6 representam conquista, guerra, fome e morte, simbolizando os flagelos que assolarão a humanidade antes da volta de Cristo e do fim dos tempos. Besta e marca da besta. A besta descrita no capítulo 13 é um símbolo do poder político e religioso opressor que desafia a autoridade divina,
enquanto a marca da besta representa a aceitação desse sistema opressor, levando à condenação espiritual. Interpretação teológica. A compreensão da simbologia e das imagens apocalípticas no livro do Apocalipse requer uma abordagem teológica cuidadosa, considerando o contexto histórico, cultural e religioso em que o texto foi escrito, bem como a mensagem central de esperança e redenção que permeia a narrativa apocalíptica.